Um bilionário fez uma proposta indecente para uma camareira virgem. R$ 1 milhão por uma única noite. Quando ela recusou com dignidade, ele não esperava que isso mudaria tudo. Segredos de família vieram à tona, corações se transformaram e suas vidas se entrelaçaram para sempre de forma que ninguém poderia prever. Uma história de paixão, redenção e amor verdadeiro no coração do Brasil. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O aroma de jasmim do Vale do Paraíba, misturado ao café brasileiro especial, preenchia a suíte presidencial do hotel mais luxuoso de São Paulo, quando Eduardo Mendonça fez a proposta que mudaria duas vidas para sempre. Aos 38 anos, o magnata do agronegócio observava a jovem camareira através da janela panorâmica do 45º andar, onde as luzes da cidade pareciam estrelas ao alcance das mãos. R$ 1 milhão por uma noite, disse ele, sem rodeios, mantendo o tom calculista que usava em suas negociações bilionárias. Isabela Santos, de apenas 22 anos, sentiu o sangue gelar nas veias. Filha de imigrantes nordestinos, criada nos valores tradicionais da cultura sertaneja por sua avó benzedeira, ela segurou o carrinho de limpeza com força para disfarçar o tremor nas mãos. "O senhor está me confundindo com outra pessoa", respondeu ela, mantendo a dignidade que sua avó sempre lhe ensinou. "Minha honra não tem preço." Eduardo estudou o rosto dela, procurando sinais de hesitação. Estava acostumado a comprar tudo e todos, mas algo na postura ereta daquela jovem o intrigava. Seus olhos castanhos brilhavam com uma determinação que ele raramente encontrava em seu mundo de transações frias. "Todos têm um preço", insistiu ele, ajustando os punhos da camisa italiana. 2 milhões. "Nem 2, nem 20, ela retrucou, citando um provérbio que aprendeu com a avó. "Quem vende a alma por dinheiro, perde as duas coisas." A recusa categórica despertou algo inédito em Eduardo, curiosidade genuína. Em seus relacionamentos anteriores, as mulheres sempre tinham segundas intenções financeiras. Esta moça simples, com uniforme impecável e cabelos presos em um coque perfeito, representava um enigma. "Por que trabalha aqui?" perguntou ele, mudando de estratégia. Isabela hesitou. Precisava desesperadamente de dinheiro para custear o tratamento médico experimental de sua mãe, além de sustentar 3 irmãos menores com sua dupla jornada de trabalho. Mas revelar sua vulnerabilidade seria dar munição a este homem perigoso. "Trabalho honesto dignifica qualquer pessoa", disse ela, empurrando o carrinho em direção à porta. Eduardo a observou sair, impressionado pela primeira vez em anos. Sua assistente, que acompanhava tudo pelo intercomunicador, entrou na suíte com expressão preocupada. "Senhor, a investigação sobre ela está pronta", informou Marina, entregando uma pasta. "Isabela Santos, 22 anos, natural de Caruaru. Mãe internada com câncer, 3 irmãos menores sob sua responsabilidade. Trabalha aqui há 2 anos sem nenhuma reclamação. Faz faculdade de administração no período noturno." Eduardo folheou o relatório, descobrindo que a situação financeira da família era ainda mais precária do que imaginava. A jovem estava literalmente se matando de trabalhar para manter todos vivos e com alguma dignidade. "Interessante", murmurou ele. "Uma mulher íntegra nos tempos de hoje." Nos dias seguintes, Eduardo encontrou desculpas para permanecer mais tempo no hotel. Observava Isabela trabalhar com dedicação impecável, tratando todos os hóspedes com igual cortesia, independentemente de sua posição social. Ela chegava sempre pontualmente às 6 da manhã e saía após as 10 da noite. "Ela recusou mesmo?" perguntou seu sócio, Roberto Cavalcante, durante um jantar de negócios no restaurante do hotel. "Categoricamente", respondeu Eduardo, tomando um gole de vinho.
Disse que a honra não tem preço. Talvez você não tenha oferecido o suficiente. Eduardo balançou a cabeça. Não é questão de valor, é questão de princípios. A conversa foi interrompida quando viram Isabela passando pelo lobby, carregando materiais de limpeza pesados. Eduardo notou que ela mancava ligeiramente, provavelmente devido às longas horas em pé todos os dias. Desculpe-me, disse ele a Roberto, levantando-se abruptamente. Alcançou Isabela no corredor de serviço, onde ela organizava produtos de limpeza em um armário. Posso ajudá-la? Ofereceu ele, surpreendendo-se com a própria gentileza. Não precisa, Sr. Mendonça. Ela respondeu sem encará-lo. Sei fazer meu trabalho. Não duvidei disso, apenas observei que está mancando. Isabela finalmente o encarou com um misto de cansaço e desconfiança. É o preço de trabalhar em pé 15 horas por dia. Por que não procura outro emprego? Como se fosse fácil. Ela suspirou. Sem experiência nem contatos, aceito o que aparece. Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando a resposta. Em seu mundo, problemas se resolviam com dinheiro e influência. No mundo dela, cada oportunidade era uma batalha. Minha proposta continua de pé, disse ele suavemente. E minha resposta continua a mesma, ela retrucou, fechando o armário com mais força que o necessário. Então, que tal um jantar? Sem compromissos, apenas uma conversa civilizada. Para quê? Curiosidade. Há muito tempo não encontro alguém que me surpreenda. Isabela o estudou por alguns segundos. Havia algo diferente em seu tom de voz, menos calculista e mais humano. Mesmo assim, desconfiava das intenções dele. Obrigada, mas prefiro manter nossa relação estritamente profissional. Eduardo assentiu, respeitando a decisão dela, mas não conseguia tirar Isabela da cabeça. Havia algo na força silenciosa daquela jovem que o fascinava mais do que qualquer negociação bilionária. Seguros 3 semanas depois, durante o agitado período do carnaval, tudo mudou drasticamente para Isabela. Os sons dos tambores ecoavam pelas ruas de São Paulo quando ela recebeu a notícia que temia estava sendo demitida do hotel. Fomos informados de que você mantém conversas inadequadas com hóspedes, disse a supervisora, evitando o olhar da jovem. Isso é contra o regulamento. Isabela sentiu o mundo desabar. Mas eu apenas respondi quando ele me dirigiu a palavra. Sempre fui respeitosa. A decisão já foi tomada. Você tem até o final do dia para retirar seus pertences. Com o coração partido e uma revolta silenciosa queimando no peito, Isabela limpou seu armário enquanto lágrimas teimosas escorriam por seu rosto. Sabia exatamente quem havia provocado sua demissão. Alguém que testemunhara suas conversas com Eduardo e fizera fofoca para a gerência. Ao sair do hotel pela última vez, carregando uma pequena caixa com seus pertences, encontrou Eduardo esperando na calçada, encostado em seu Mercedes preto. Soube do que aconteceu, disse ele, com expressão genuinamente preocupada. Veio comemorar? Ela respondeu com amargura. Vim me desculpar. Não era minha intenção prejudicá-la. Isabela o encarou com raiva e desespero misturados. Pessoas como o senhor nunca pensam nas consequências para nós. Pessoas comuns. Posso resolver isso. Uma ligação minha e você volta a trabalhar. Não quero sua caridade, ela disse, começando a se afastar. Então aceite minha proposta comercial. R$1 milhão resolveria todos os seus problemas. Isabela parou e se virou lentamente. O senhor realmente acredita que pode comprar tudo, não é? Já comprei muita coisa, pois saiba que existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Dignidade é uma delas. Eduardo a observou se afastar, caminhando determinada pelas ruas movimentadas do centro de São Paulo. Pela primeira vez em sua vida, se sentiu genuinamente culpado por algo que havia causado. Nos dias seguintes, Isabela se desdobrou procurando emprego.
Enviou currículos para dezenas de estabelecimentos, mas o mercado estava saturado e ela não possuía as qualificações específicas que a maioria das vagas exigia. Para sobreviver, começou a fazer brigadeiros artesanais em casa, vendendo-os nas ruas da Vila Madalena durante os blocos de carnaval. Eduardo, por sua vez, não conseguia se concentrar nos negócios. Seus pensamentos constantemente voltavam para a jovem de olhos determinados, que havia recusado sua fortuna. Pediu para que seus seguranças a localizassem discretamente, preocupado com sua situação. Foi assim que, numa tarde quente de fevereiro, com o som distante de sambas carnavalescos preenchendo o ar, ele a encontrou numa esquina movimentada. Isabela estava atrás de uma pequena mesa improvisada, vendendo brigadeiros para foliões fantasiados. Suas mãos estavam manchadas de chocolate e o rosto brilhava de suor, mas seus olhos mantinham a mesma determinação de sempre. Isabela, chamou ele, aproximando-se discretamente. Ela levantou a cabeça, surpresa e ligeiramente envergonhada por ele vê-la naquela situação. Senhor Mendonça, disse ela, tentando limpar as mãos no avental. O que faz aqui? Comprar brigadeiros, respondeu ele simplesmente. Quanto custa? R$ 2 cada um, ela disse, desconfiada da simplicidade da resposta. Eduardo pegou uma nota de R$ 100. Quero 50. Não tenho tudo isso aqui, ela protestou. Então me venda o que tem e me dê o resto amanhã. Isabela o encarou, tentando decifrar suas intenções. Por que está fazendo isso? Talvez porque seus brigadeiros sejam realmente bons, ele disse, experimentando um. Ou talvez porque admiro sua determinação. Admira? Ela repetiu incrédula. Sim, conheço poucos empresários com sua força de vontade. A palavra empresários fez Isabela sorrir pela primeira vez em semanas. Empresária? Sou apenas uma desempregada tentando sobreviver. É exatamente isso que todo empresário de sucesso faz. Encontra soluções criativas para problemas difíceis. Enquanto conversavam, Eduardo observou como ela interagia com os clientes, sempre atenciosa e simpática, transformando uma simples venda de doces numa experiência agradável. Havia algo especial na forma como ela trabalhava, uma paixão genuína que ele raramente via no mundo corporativo. Posso fazer uma nova proposta? Perguntou ele depois que os últimos clientes se afastaram. Isabela tensionou-se imediatamente. Se é a mesma coisa... Não é, ele a interrompeu. Preciso de alguém para administrar uma das minhas propriedades no interior. Alguém com visão prática e capacidade de liderança. Eu não entendo nada de propriedades rurais, mas entende de trabalhar duro e tratar pessoas com respeito. O resto se aprende. Isabela ficou em silêncio, processando a oferta. Era tentadora, especialmente considerando sua situação desesperadora, mas desconfiava dos motivos reais dele. Qual é o salário? Perguntou ela cautelosamente. 15 mil por mês, mais moradia e alimentação. Era mais do que ela ganharia em 6 meses no hotel. E qual é a pegadinha? Nenhuma pegadinha, apenas um trabalho honesto. Por que eu? Eduardo hesitou antes de responder. Porque você tem algo que não se encontra facilmente, integridade. E porque gostaria de conhecê-la melhor. A honestidade inesperada na voz dele fez Isabela baixar a guarda momentaneamente. Viu algo diferente em seus olhos. Uma vulnerabilidade que contrastava com a frieza calculista que demonstrara no hotel. Preciso pensar, disse ela finalmente. Claro, mas não demore muito. A vaga é sua se quiser. Enquanto Eduardo se afastava, Isabela ficou observando sua silhueta desaparecer entre os foliões. Pela primeira vez desde que o conhecera, ele havia feito uma proposta que não ferira sua dignidade. Mas será que podia confiar nele? 3. A Fazenda Santa Clara, localizada nas montanhas de Minas Gerais,
Despertou uma mistura de admiração e nostalgia em Isabela quando ela chegou numa manhã ensolarada de março. O aroma de café torrado, misturado ao canto dos bem-te-vis ao amanhecer, a transportou imediatamente para sua infância no interior de Pernambuco, quando passava férias na propriedade de seus avós. Eduardo a recebeu pessoalmente no aeroporto de Belo Horizonte, dirigindo ele mesmo até a fazenda, um gesto que surpreendeu Isabela, acostumada a vê-lo sempre rodeado de funcionários e motoristas. Nunca imaginei que soubesse dirigir, comentou ela durante a viagem de 2 horas pela estrada serpenteante. Há muitas coisas sobre mim que você não imagina, respondeu ele, concentrado na direção. Assim como há muitas coisas sobre você que ainda não descobri. A fazenda se estendia por milhares de hectares, com plantações de café orgânico que pareciam tapetes verdes ondulando pelas colinas. A sede era uma construção colonial restaurada, com varandas amplas e jardins cuidadosamente mantidos. É linda, suspirou Isabela, observando a paisagem. Meu avô a comprou nos anos 1960. Eu passava as férias escolares aqui quando criança. E agora? Agora venho apenas para reuniões de negócios. Perdi o contato com a terra. Isabela percebeu uma melancolia sutil em sua voz, como se ele lamentasse essa perda de conexão com suas origens. O administrador da fazenda, João Batista, um homem de 60 anos, com mãos calejadas e olhar experiente, as recebeu na varanda principal. Esta é Isabela Santos, nossa nova coordenadora administrativa, apresentou Eduardo. João cumprimentou-a educadamente, mas Isabela percebeu um ceticismo discreto em seus olhos. Era compreensível. Uma jovem de 22 anos, vinda da cidade, assumindo uma posição de responsabilidade numa propriedade rural tradicional. Vou mostrar suas instalações, disse Eduardo, conduzindo-a até uma casa menor, mas confortável, situada a alguns metros da sede principal. A casa era simples, mas aconchegante, com móveis rústicos e janelas que ofereciam vista panorâmica das plantações. Isabela se sentiu imediatamente em casa. É perfeita, disse ela sinceramente. Fico feliz que tenha gostado. Amanhã, João a levará para conhecer toda a propriedade e explicar suas responsabilidades. Naquela noite, sozinha em sua nova casa, Isabela ligou para sua mãe no hospital em São Paulo. Como você está se sentindo, mamãe? Melhor, minha filha. Os médicos estão otimistas com o novo tratamento. E você? Como é esse trabalho novo? É diferente. Estou numa fazenda em Minas Gerais. Fazenda? Mas você não entende nada de agricultura. É o que eu disse para ele. Mas ele disse que posso aprender. Esse ele é o homem que você mencionou? O do hotel? Isabela hesitou. É, mamãe. Filha, tenha cuidado. Homens ricos sempre têm segundas intenções. Eu sei, mamãe, estou sendo cautelosa. Mas mesmo enquanto tranquilizava sua mãe, Isabela se questionava sobre os verdadeiros motivos de Eduardo. Por que oferecer esse emprego especificamente para ela? E por que sentia uma estranha familiaridade em sua presença? No dia seguinte, João Batista a levou para conhecer toda a operação. Isabela ficou impressionada com a complexidade do negócio. Não se tratava apenas de cultivar café, mas de gerenciar uma cadeia produtiva completa, incluindo processamento, armazenamento, logística e comercialização. O senhor Eduardo herdou tudo isso do avô? Perguntou ela enquanto observavam os trabalhadores colhendo grãos maduros. Herdou, mas nunca se interessou muito. Prefere os negócios na cidade. A fazenda praticamente se administra sozinha há anos. E você? Há quanto tempo trabalha aqui? 40 anos. Comecei como ajudante e fui crescendo. Conheço cada planta desta terra. Isabela percebeu o orgulho genuíno na voz do homem. Deve ser gratificante ver o fruto do seu trabalho literalmente crescer. João a olhou com curiosidade renovada. A senhorita já trabalhou na agricultura?
Meus avós tinham uma pequena propriedade no interior de Pernambuco. Passei muitas férias lá quando criança. Minha avó me ensinou algumas coisas sobre plantio sustentável. Os olhos de João se iluminaram. Que tipo de coisas? Rotação de culturas, uso de adubos naturais, controle biológico de pragas. Coisas simples, mas eficientes. Durante os dias seguintes, Isabela surpreendeu a todos com seus conhecimentos práticos. Sugeriu melhorias no sistema de irrigação baseadas em técnicas que aprendera com sua avó, propôs a criação de hortas orgânicas para alimentar os funcionários e identificou oportunidades de reduzir custos sem comprometer a qualidade. Eduardo, que visitava a fazenda semanalmente, ficava cada vez mais impressionado com os relatórios que recebia de João. Ela tem um olhar diferente, comentou o administrador durante uma dessas visitas. Vê coisas que nós, acostumados com a rotina, não percebemos mais. Que tipo de coisas? Ontem ela sugeriu que plantássemos árvores frutíferas nativas entre os cafezais. Disse that, além de atrair pássaros que comem insetos prejudiciais, criaria microclimas que protegeriam o café do vento forte. Eduardo assentiu, impressionado. E você acha que funciona? Funciona. Meu pai fazia isso quando eu era menino. Só esquecemos as tradições com o tempo. Naquela tarde, Eduardo encontrou Isabela na varanda de sua casa, estudando relatórios de produção enquanto o sol se punha atrás das montanhas. Posso me juntar a você? Perguntou ele. Claro, ela respondeu, fechando os papéis. Como foi sua reunião com João? Produtiva. Ele elogiou muito seu trabalho. Ainda estou aprendendo, mas gosto do que faço. Eduardo a observou em silêncio por alguns momentos. Havia uma serenidade em Isabela que ele nunca havia experimentado antes. Na fazenda, longe das pressões da cidade, ela parecia ainda mais determinada e segura de si. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse ele finalmente. Pode. Por que realmente aceitou vir para cá? Não foi apenas pelo salário. Isabela sorriu suavemente. Você está certo. Foi porque senti que poderia fazer algo útil aqui. No hotel, eu apenas limpava quartos. Aqui, posso contribuir para algo maior. E eu? Por que acha que a trouxe para cá? A pergunta pegou Isabela desprevenida. Ela o encarou, tentando decifrar suas intenções. Não sei, admitiu ela. Espero que tenha sido porque viu potencial em mim, não por outros motivos. Foi pelos dois, ele disse honestamente. Você me intriga, Isabela, e faz muito tempo que ninguém me intriga. A honestidade crua na voz dele fez o coração de Isabela acelerar ligeiramente. Havia algo de vulnerável na forma como ele a olhava, como se estivesse vendo algo nela que ele próprio não compreendia completamente. Eduardo, disse ela suavemente, precisa entender que não sou como as outras mulheres que conhece. Não estou aqui para impressioná-lo ou conquistá-lo. Eu sei. É exatamente por isso que estou aqui. 4. Durante as festividades juninas de junho, a Fazenda Santa Clara ganhou vida de uma forma que Eduardo não via há décadas. Isabela havia sugerido organizar uma festa tradicional para os funcionários e suas famílias, resgatando uma tradição que havia se perdido ao longo dos anos. O som do forró preencheu as noites estreladas do interior, enquanto fogueiras crepitavam no terreiro da fazenda. O aroma de milho assado, quentão e doces caseiros misturava-se ao perfume das flores de laranjeira que enfeitavam o local. Eduardo observava de longe, encostado na varanda da sede, vendo Isabela dançar quadrilha com os filhos dos funcionários. Ela usava um vestido simples de chita que havia comprado na cidade vizinha. Os cabelos soltos, emoldurando seu rosto iluminado pelo sorriso genuíno. O senhor não vai participar da festa? Perguntou João, aproximando-se com 2 copos de quentão. Não danço, respondeu Eduardo, aceitando a bebida. Pena. Dona Isabela perguntou por você mais cedo.
Eduardo se virou, surpreso. Perguntou. Disse que seria bom se o patrão participasse mais da vida da fazenda, que os funcionários se sentiriam mais valorizados. A observação de Isabela ecoou na mente de Eduardo durante toda a noite. Ele havia se distanciado tanto das pessoas que trabalhavam para ele que nem percebia mais sua importância como indivíduos, apenas como recursos humanos em suas planilhas. No dia seguinte, Eduardo encontrou Isabela organizando os últimos detalhes da colheita de inverno. Ela estava no escritório improvisado, cercada por relatórios e amostras de grãos de café. A festa foi um sucesso, comentou ele. Foi maravilhosa. Fazia tempo que não via as pessoas tão felizes. João disse que você perguntou por mim. Isabela levantou os olhos dos papéis. Perguntei. Achei que seria importante você participar. Por quê? Porque essas pessoas trabalham para você há anos e mal conhecem quem você realmente é. E você não conhece elas. Eduardo ficou em silêncio, processando a crítica construtiva. Não sou muito social. Não é questão de ser social, é questão de ser humano. A franqueza dela o pegou desprevenido. Nenhum funcionário havia falado com ele dessa forma antes. Você não tem medo de me ofender? Perguntou ele, genuinamente curioso. Deveria ter. A maioria das pessoas tem. Talvez seja esse o problema. Se as pessoas tivessem coragem de falar a verdade para você, talvez fosse mais fácil entender por que se sente tão isolado. Eduardo a encarou por alguns segundos, absorvendo suas palavras. Havia uma sabedoria simples em Isabela que cortava através de todas as camadas de proteção que ele havia construído ao longo dos anos. Pode me ensinar? Perguntou ele subitamente. Ensinar o quê? A ser mais humano. A pergunta sincera tocou algo profundo em Isabela. Ela viu pela primeira vez não o bilionário poderoso, mas um homem genuinamente perdido, tentando encontrar conexão com o mundo ao seu redor. Não é algo que se ensina, Eduardo, é algo que se pratica. Então me deixe praticar, comigo, conosco. A intensidade em sua voz fez Isabela recuar ligeiramente. O que você está dizendo? Estou dizendo que você me faz querer ser uma pessoa melhor. Isso me assusta. A vulnerabilidade crua em sua confissão deixou Isabela sem palavras. Durante meses, ela havia lutado contra a atração crescente que sentia por ele, dizendo a si mesma que era apenas gratidão pelo emprego e pela oportunidade. Eduardo, disse ela suavemente, você não pode esperar que eu resolva seus problemas pessoais. Não estou pedindo isso. Estou pedindo uma chance de descobrir quem eu poderia ser se tivesse você ao meu lado. Antes que Isabela pudesse responder, João apareceu na porta do escritório com expressão preocupada. Desculpem interromper, mas temos um problema sério, disse ele. Alguns equipamentos amanheceram quebrados e há sinais de sabotagem na plantação norte. Eduardo e Isabela se entreolharam. O momento íntimo interrompido pela realidade urgente. Que tipo de sabotagem? Perguntou Eduardo, imediatamente assumindo seu modo empresarial. Pés de café cortados, sistema de irrigação danificado e produtos químicos derramados no depósito. Alguém viu algo? Quis saber Isabela. Ninguém. Aconteceu durante a madrugada. Eduardo cerrou os punhos. Ronaldo Vasconcelos. Quem é Ronaldo Vasconcelos? Perguntou Isabela. Um concorrente que quer comprar esta fazenda há anos. Já fez propostas várias vezes, sempre recusadas. E você acha que ele faria isso? Faria qualquer coisa para me forçar a vender. Esta terra vale uma fortuna. Isabela ficou em silêncio por alguns momentos, processando a informação. Temos que comunicar à polícia. A polícia não vai conseguir provar nada, disse Eduardo com amargura. Homens como Vasconcelos sabem cobrir seus rastros. Então o que vamos fazer? Eduardo a olhou, surpreso pela forma como ela disse, vamos. Não era apenas funcionária defendendo o emprego. Era uma pessoa genuinamente preocupada com ele e com a fazenda. Vamos instalar câmeras de segurança e reforçar a vigilância,
decidiu ele. E vamos documentar todos os danos para eventual processo judicial. Durante os dias seguintes, a trio trabalhou em conjunto para lidar com a crise. Isabela demonstrou uma calma e organização impressionantes, coordenando reparos, conversando com funcionários apreensivos e mantendo a operação funcionando normalmente. Eduardo observava sua liderança natural com crescente admiração. Ela não apenas resolvia problemas, inspirava confiança nas pessoas ao seu redor. Onde aprendeu a liderar assim? Perguntou ele numa tarde, depois que ela havia acalmado um grupo de trabalhadores nervosos com a situação. Cuidando dos meus irmãos, depois que meu pai morreu, ela respondeu simplesmente. Quando você é responsável por outras pessoas, aprende a manter a calma, mesmo quando está com medo. E você está com medo agora? Estou, ela admitiu, mas não vou deixar que isso me paralise. Eduardo sentiu uma onda de proteção e admiração que nunca havia experimentado antes. Esta mulher extraordinária estava enfrentando uma situação perigosa por causa dele e não demonstrava nenhum sinal de querer desistir. Isabela, disse ele impulsivamente, se algo acontecesse comigo, você continuaria cuidando da fazenda? Por que você está falando isso? Apenas responda. Sim, ela disse sem hesitação. Estas pessoas dependem deste lugar. Eu não as abandonaria. Naquele momento, Eduardo compreendeu que se havia apaixonado. Não pela beleza física de Isabela, nem pela atração sexual que sentia por ela, mas pela força de caráter e pela lealdade genuína que ela demonstrava a cada dia. O problema era que ainda não sabia se ela sentia o mesmo por ele. 5. O mistério se aprofundou quando Isabela descobriu, por acaso, um documento que mudaria completamente sua perspectiva sobre Eduardo. Era uma tarde de julho, e ela organizava papéis antigos no escritório da fazenda, quando encontrou uma pasta esquecida atrás de um arquivo. Dentro havia documentos pessoais de Eduardo, incluindo certidões e fotos antigas. Uma certidão de nascimento chamou sua atenção. Constava o nome de uma criança, Gabriel Mendonça, nascido 8 anos atrás, tendo Eduardo como pai. Ele tem um filho, murmurou ela para si mesma, sentindo uma mistura de surpresa e algo que não queria admitir ser ciúme. Nas fotos, via uma criança de cabelos escuros e olhos inteligentes, muito parecida com Eduardo. Havia também documentos legais estabelecendo uma pensão generosa e a guarda compartilhada com uma família substituta. Por que escondeu isso de mim? Pensou ela, guardando cuidadosamente os documentos. Naquela noite, Eduardo chegou mais cedo que o usual para mais uma de suas visitas semanais. Encontrou Isabela na varanda, como sempre, mas percebeu uma tensão diferente em sua postura. Aconteceu algo? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado. Encontrei alguns documentos seus hoje, disse ela sem rodeios. Por acaso. Eduardo tensionou-se imediatamente. Que documentos? Sobre Gabriel. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo ficou olhando para o horizonte, as mãos crispadas sobre os braços da cadeira. Gabriel é meu filho, disse ele finalmente com voz baixa. Tem 8 anos. Por que nunca mencionou? Porque é complicado. A mãe dele não era uma boa pessoa, envolvida com drogas, relacionamentos abusivos. Quando Gabriel nasceu, percebi que ele não estaria seguro com ela. Isabela sentiu sua irritação diminuir, substituída por curiosidade e compaixão. E agora? Ele mora com uma família em Belo Horizonte, pessoas boas que o amam como filho. Eu pago tudo e o visito regularmente, mas mantenho distância emocional. Por quê? Eduardo a encarou pela primeira vez desde que a conversa começara. Porque não sei como ser pai. Não tive um bom exemplo. A vulnerabilidade em sua voz tocou profundamente Isabela. Eduardo, ter medo não significa que você seria um pai ruim. Significa que seria igual ao meu. Frio, distante, mais preocupado com negócios do que com o filho. Você não é seu pai,
disse ela firmemente. Vi como trata os funcionários aqui, como se preocupa com esta fazenda. Tem bondade em você. Eduardo ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Às vezes penso em trazê-lo para conhecer a fazenda, mas e se ele não gostar de mim? E se eu o decepcionar? E se ele precisar de você e você não estiver lá? Rebateu Isabela suavemente. A pergunta atingiu Eduardo como um golpe. Ele nunca havia considerado as necessidades emocionais de Gabriel, apenas suas necessidades materiais. Gostaria de conhecê-lo? Perguntou ele impulsivamente. Isabela sorriu pela primeira vez na conversa. Gostaria muito. 3 dias depois, Eduardo chegou à fazenda com Gabriel. O menino era tímido, mas educado, observando tudo com curiosidade intelectual que lembrava muito o pai. Esta é Isabela, apresentou Eduardo. Ela administra a fazenda. Oi, Gabriel, disse Isabela com carinho genuíno. Seu pai me falou muito sobre você. Falou? O menino pareceu surpreso. Ele nunca fala comigo sobre nada importante. A observação inocente, mas certeira, fez Eduardo se retrair, mas Isabela interveio habilmente. Que tal se eu mostrasse a fazenda para vocês dois? Tem muitas coisas interessantes aqui. Durante o passeio, Isabela observou a dinâmica entre pai e filho. Eduardo era claramente desajeitado, tratando Gabriel mais como um hóspede do que como família. O menino, por sua vez, parecia ansioso para impressionar o pai, mas recebia apenas respostas educadas e distantes. Gabriel, você gosta de animais? Perguntou Isabela quando passaram pelo estábulo. Gosto, mas nunca tive um. Temos um potro aqui que nasceu há 2 meses. Quer conhecer? Os olhos do menino se iluminaram. Isabela os levou até o estábulo, onde um pequeno cavalo castanho brincava próximo à mãe. Posso tocar nele? Perguntou Gabriel fascinado. Claro, mas devagar, ensinou Isabela, guiando a mão do menino. Eduardo observava a cena com uma mistura de emoções. Via a facilidade com que Isabela se conectava com seu filho, algo que ele próprio nunca havia conseguido fazer. Pai, olha, exclamou Gabriel quando o potro lambeu sua mão. Ele gosta de mim. Vejo isso, respondeu Eduardo. Mas sua voz soou formal demais. Isabela percebeu a frustração crescente em ambos. Durante o almoço, ela decidiu intervir de forma mais direta. Gabriel, sabe que seu pai construiu uma casa na árvore quando tinha sua idade? Inventou ela, olhando significativamente para Eduardo. Construiu? Gabriel se animou. Onde? Eduardo compreendeu a deixa. Era ali atrás da sede, mas já foi demolida. Podíamos construir uma nova, sugeriu Gabriel esperançoso. Eu não sei. Estou sempre muito ocupado. Eduardo hesitou. Eu poderia ajudar, ofereceu Isabela. Sei algumas coisas sobre carpintaria. Sério? Gabriel a olhou admirado. Você sabe fazer casas na árvore? Sei algumas coisas. Ela sorriu. Meu avô me ensinou. Eduardo sentiu uma gratidão imensa por Isabela naquele momento. Ela estava construindo pontes entre ele e Gabriel de uma forma natural e generosa. Talvez pudéssemos tentar, disse ele, surpreso com sua própria resposta. Mesmo? Gabriel ficou radiante. Quando? No próximo fim de semana? Eduardo olhou para Isabela, que assentiu encorajadoramente. Mais tarde, quando Gabriel estava explorando a fazenda com João, Eduardo agradeceu a Isabela. Você é natural com crianças, disse ele. Como aprendeu? Cuidando dos meus irmãos e observando minha mãe antes de ficar doente. Você seria uma mãe maravilhosa, ele disse impulsivamente. Depois corou ao perceber a implicação de suas palavras. Isabela sentiu o coração acelerar. Eduardo, desculpe, não queria pressionar. Não está pressionando. É que, às vezes, você me faz pensar em coisas que nunca imaginei para mim. Que tipo de coisas? Família, estabilidade, alguém com quem construir algo duradouro. Eduardo se aproximou dela. E isso seria ruim?
Seria perigoso, ela admitiu, porque você poderia me oferecer tudo isso e depois se cansar de mim. Nunca me cansei de nada que realmente importasse para mim. E eu importo mais do que deveria, ele confessou. Antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, Gabriel voltou correndo, interrompendo o momento íntimo. Pai, Dona Isabela, João disse que tem um lugar aqui onde crescem frutas selvagens. Podemos ir colher? Eduardo e Isabela se entreolharam, ambos conscientes de que algo fundamental havia mudado entre eles, mas também conscientes de que tinham uma criança esperando por atenção. Claro, disse Isabela, pegando na mão de Gabriel. Vamos procurar frutas. Enquanto os três caminhavam pela fazenda, Eduardo observou Isabela e Gabriel conversando animadamente sobre plantas e animais. Pela primeira vez, permitiu-se imaginar como seria ter uma família de verdade. Não apenas uma criança que visitava esporadicamente, mas um lar cheio de amor, risos e conexões genuínas. O problema era que quanto mais se permitia sonhar, mais medo tinha de perder tudo. 6. A revelação que mudaria tudo chegou numa manhã de agosto, quando Isabela recebeu uma ligação inesperada de sua mãe no hospital. Filha, preciso te contar algo importante sobre sua família, disse Dona Maria com voz fraca, mas determinada. O que foi, mamãe? Você está bem? Estou melhor, graças a Deus e aos médicos. Mas não é sobre minha saúde, é sobre o passado, sobre os Mendonça. Isabela sentiu um frio na espinha. Que Mendonça, mamãe? Senta aí, filha. Sua avó me fez prometer que nunca contaria isso. Mas acho que chegou a hora. Isabela se sentou na varanda de sua casa, o telefone tremendo em suas mãos. Sua bisavó, mãe da minha mãe, trabalhava como governanta numa fazenda em Minas Gerais nos anos 1950. A fazenda se chamava Santa Clara. O sangue de Isabela gelou. Santa Clara? Sim. E o dono era Joaquim Mendonça, avô do Eduardo. Isabela ficou sem ar por alguns segundos. Mamãe, você está dizendo que... Estou dizendo que sua bisavó e o avô do Eduardo tiveram um relacionamento. Ela engravidou da minha mãe, sua avó. Joaquim prometeu reconhecer a criança, mas a família dele se opôs. Mandaram sua bisavó embora com algum dinheiro e nunca mais quiseram saber dela. Isabela sentiu o mundo girar. Isso significa que eu e Eduardo somos primos distantes. Sua avó era meia-irmã do pai dele. A revelação era avassaladora. Isabela desligou o telefone em estado de choque, tentando processar a informação. Durante todos esses meses, havia sentido uma estranha familiaridade com Eduardo, uma conexão que ia além da atração física. Agora entendia o porquê. Naquela tarde, quando Eduardo chegou para sua visita semanal, encontrou Isabela visivelmente abalada. O que aconteceu? Perguntou ele imediatamente. Preciso te contar uma coisa, disse ela, a voz tremulando. Sobre nossas famílias. Eduardo se sentou ao lado dela, preocupado. Pode falar. Isabela respirou fundo e contou toda a história que sua mãe havia revelado. Eduardo ouviu em silêncio crescente, seu rosto se transformando conforme compreendia as implicações. Isso significa que somos parentes, disse ele finalmente. Primos de terceiro grau, tecnicamente. Por isso senti essa conexão desde o primeiro momento, murmurou Eduardo. Não era apenas atração, era reconhecimento. Eduardo, isso muda tudo? Ele a encarou intensamente. Muda o quê? O que sinto por você? A forma como você transformou minha vida? Muda nós. Essa possibilidade de nós. Eduardo ficou em silêncio por alguns momentos, processando. Isabela, não escolhemos nossas origens, mas podemos escolher nosso futuro. E se as pessoas descobrirem? E se julgarem? As pessoas sempre julgam. A questão é se permitiremos que isso nos impeça de ser felizes. Isabela se levantou, agitada. Não é só isso, Eduardo. É que agora entendo por que minha bisavó foi embora.
Porque nossa família sempre foi considerada inferior. História se repetindo. Não, disse Eduardo firmemente, levantando-se também. Nossa história é completamente diferente. Você não é uma funcionária indefesa. É uma mulher forte, inteligente, que conquistou meu respeito muito antes de conquistar meu coração. Seu coração. Ela o encarou surpresa. Eduardo respirou fundo. Eu te amo, Isabela. Descobri isso quando quase te perdi para a sabotagem. E descobrir nossa conexão familiar só confirma que estávamos destinados a encontrar um ao outro. As palavras dele a atingiram como ondas. Ela havia lutado contra seus próprios sentimentos durante meses, dizendo a si mesma que era apenas gratidão, apenas atração física. Mas a verdade era que também se apaixonara. Eduardo, Você não precisa dizer nada agora. Ele a interrompeu gentilmente. Sei que é muito para processar. Não é isso, ela disse, as lágrimas finalmente escorrendo. É que eu também te amo. E isso me apavora. Eduardo se aproximou dela, tomando suas mãos nas suas. Por que te apavora? Porque pessoas como eu não têm finais felizes com pessoas como você. Porque tenho medo de que um dia você acorde e perceba que pode ter qualquer mulher do mundo. Por que escolheria uma camareira pobre do Nordeste? Porque essa camareira pobre do Nordeste me ensinou a ser humano novamente, disse ele, acariciando seu rosto. Porque ela vê valor onde eu só via lucro. Porque ela me faz querer ser um pai melhor, um homem melhor. E se não der certo? E se der? Ele rebateu. Isabela, passamos meses dançando ao redor desses sentimentos. Não quero mais desperdiçar tempo com medo. Ela o olhou nos olhos, vendo a sinceridade absoluta em sua expressão. O que você está propondo? Estou propondo que construamos nossa própria história. Que provemos que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, diferenças sociais, julgamentos alheios, até mesmo conexões familiares complicadas. Como? Casando comigo, disse ele simplesmente. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Eduardo, não por conveniência, não por gratidão, não por dinheiro, por amor, porque você é a pessoa que quero ao meu lado para sempre. E Gabriel? Gabriel também te ama. Vi como vocês se conectaram. Ele precisa de uma mãe, e eu preciso de você para me ensinar a ser o pai que ele merece. Isabela ficou em silêncio por longos momentos, o coração batendo descompassado. Era tudo o que sempre sonhara, e tudo o que mais temia ao mesmo tempo. Posso pensar? Perguntou ela finalmente. Claro! Ele sorriu. Mas enquanto pensa, lembre-se de uma coisa. Amor verdadeiro é raro. E quando você o encontra, deve lutar por ele. Naquela noite, sozinha em sua casa, Isabela ligou para sua avó em Pernambuco. Vovó, a mamãe contou sobre nossa família, sobre os Mendonça. Ah, filha, suspirou a idosa. Eu esperava levar esse segredo para o túmulo. Por que nunca contaram? Porque era uma dor muito grande. Minha mãe amava aquele homem, e ele a amava também. Mas o mundo não permitiu que ficassem juntos. Vovó, e se o mundo permitir agora? E se eu tiver a chance que ela não teve? Houve uma pausa longa. Você está apaixonada pelo neto dele? Estou. E ele por você? Diz que sim. Então talvez Deus esteja corrigindo uma injustiça antiga, minha filha. Talvez seja isso que minha mãe teria querido. Que o amor vencesse, mesmo que uma geração depois. Isabela desligou o telefone com o coração mais leve. Pela primeira vez, viu sua história com Eduardo não como uma repetição do passado, mas como uma redenção. 7. A decisão de Isabela veio numa manhã ensolarada de setembro, durante as festividades da Independência, quando as ruas estavam decoradas e o cheiro de coxinha e pastel preenchia as feiras locais. Ela acordou sabendo, com absoluta certeza, qual seria sua resposta.
Eduardo chegou à fazenda naquele dia, encontrando-a no escritório, organizando papéis com uma serenidade que ele não via há semanas. Tomei minha decisão, disse ela sem preâmbulos quando o viu na porta. Eduardo sentiu o coração disparar. Sim, ela disse simplesmente, um sorriso iluminando seu rosto. Quero casar com você. Eduardo ficou imóvel por alguns segundos, como se não conseguisse processar a resposta. Então, num impulso, atravessou a sala e a tomou nos braços, girando-a pelo ar. Sério? Perguntou ele, colocando-a no chão, mas sem soltá-la. Sério? Ela riu. Mas temos que fazer do nosso jeito. Como assim? Nada de ostentação, nada de revista de sociedade. Uma cerimônia simples aqui na fazenda com as pessoas que realmente importam. Eduardo assentiu imediatamente. O que você quiser. E quero que Gabriel seja nosso pajem. Ele ficará radiante. E quero que você prometa uma coisa, disse ela, ficando séria. Qualquer coisa. Promete que nunca me oferecerá dinheiro novamente? Que nunca me fará sentir como se fosse uma transação comercial? Eduardo tomou o rosto dela entre as mãos. Prometo. Você não é algo que se compra, Isabela. Você é algo que se conquista todos os dias. Nos dias seguintes, eles começaram a planejar o casamento. Isabela insistiu em manter tudo simples e significativo. A cerimônia seria no jardim da fazenda, com decoração rústica usando flores locais. O buffet seria preparado pelas mulheres da comunidade, com pratos tradicionais mineiros. Gabriel, quando soube da notícia, ficou eufórico. Isabela vai ser minha mãe de verdade? Perguntou ele para Eduardo durante uma de suas visitas. Se você quiser, respondeu Eduardo. Eu quero. Ela é a pessoa mais legal que conheço. A alegria genuína do menino tocou profundamente Eduardo. Pela primeira vez, viu como um relacionamento saudável poderia beneficiar não apenas a ele, mas a Gabriel também. Entretanto, nem tudo foram flores. As famílias tradicionais de ambos os lados começaram a reagir à notícia do noivado. Do lado de Eduardo, alguns parentes questionavam a adequação de Isabela para se casar com alguém de sua posição social. Eduardo, você tem certeza disso? Perguntou sua tia Conceição durante um jantar familiar em São Paulo. Essa moça é muito simples para você. Ela é exatamente o que eu preciso, respondeu Eduardo firmemente. Mas pense na diferença social. O que as pessoas vão dizer? As pessoas sempre falam. A questão é se suas opiniões devem influenciar minha felicidade. Do lado de Isabela, alguns familiares no Nordeste também expressaram preocupações, mas de natureza diferente. Filha, você tem certeza de que ele realmente te ama? Perguntou uma tia durante uma ligação. Homens ricos são conhecidos por suas aventuras. Tia, conheço Eduardo há quase 1 ano. Sei quem ele é de verdade. Mas e se ele se cansar de você? E se for apenas uma fase? Então, pelo menos, terei vivido um grande amor, respondeu Isabela com serenidade. O maior desafio veio quando Ronaldo Vasconcelos, o concorrente que vinha sabotando a fazenda, intensificou seus ataques. Desta vez, ele contratou investigadores para descobrir informações comprometedoras sobre Isabela e Eduardo. Encontraram algo interessante, disse o detetive particular para Vasconcelos. A noiva do Mendonça é parente distante dele. Conexão familiar antiga. Vasconcelos sorriu maliciosamente. Isso pode ser útil. Poucos dias depois, começaram a circular rumores maldosos sobre o relacionamento de Eduardo e Isabela. Blogs de fofoca insinuavam que havia algo inadequado em sua conexão familiar, distorcendo completamente a história real. Eduardo, você viu o que estão falando? Perguntou Isabela, mostrando-lhe uma matéria online especialmente cruel. Eduardo leu o texto, a raiva crescendo a cada linha. Vasconcelos está por trás disso. Como você sabe? Porque ele é o único que se beneficiaria em nos separar. Se eu vender a fazenda para ele por causa do escândalo, ele ganha 2 vezes. E se não vendermos?
Ele intensificará os ataques até conseguir o que quer. Isabela ficou em silêncio, absorvendo a realidade da situação. Eduardo, talvez devêssemos adiar o casamento até isso passar. Não, disse ele categoricamente. Não vamos deixar que um homem covarde destrua nossa felicidade. Mas e se isso prejudicar Gabriel? E se outras crianças na escola dele ficarem sabendo e o atormentarem? Eduardo parou, considerando a preocupação dela. A segurança emocional de Gabriel era prioridade absoluta. Vamos conversar com ele, decidiu Eduardo. Explicar a situação e deixar que ele decida se quer participar do casamento publicamente ou não. Quando contaram para Gabriel sobre os rumores, o menino de 8 anos os surpreendeu com sua maturidade. As pessoas estão dizendo coisas ruins sobre vocês porque são parentes distantes? Perguntou ele. Sim, respondeu Isabela honestamente. Mas vocês se amam de verdade? Amamos, disse Eduardo. Então não importa o que as pessoas dizem, declarou Gabriel com convicção. Minha professora sempre diz que amor de verdade é raro e precioso. A sabedoria simples da criança tocou profundamente os dois adultos. Naquele momento, Eduardo e Isabela compreenderam que tinham algo mais valioso do que a aprovação social. Tinham uma família verdadeira. Gabriel tem razão, disse Isabela, tomando as mãos de ambos. Vamos casar e vamos provar que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Eduardo sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há semanas. Então está decidido. Em 2 semanas você se tornará minha esposa. E você meu marido, ela respondeu, beijando-o suavemente. Gabriel aplaudiu radiante. E eu terei uma família de verdade. Enquanto os 3 se abraçavam no jardim da fazenda, com o som distante das cigarras preenchendo o ar, sabiam que enfrentariam juntos qualquer tempestade que viesse. 8. O dia do casamento amanheceu ensolarado e perfeito, com o aroma das flores de laranjeira perfumando todo o jardim da fazenda Santa Clara. Durante as festividades de Nossa Senhora Aparecida em outubro, com as procissões iluminando as ruas distantes e o som dos cânticos ecoando pelas montanhas mineiras, Isabela acordou sabendo que este seria o dia mais importante de sua vida. Ela se vestiu com simplicidade elegante, um vestido de renda branca que havia pertencido à sua avó, ajustado por uma costureira local. Seus cabelos estavam soltos, enfeitados apenas com pequenas flores do campo que Gabriel havia colhido para ela na manhã anterior. Você está linda, filha, disse sua mãe, que havia viajado de São Paulo especialmente para a cerimônia. Dona Maria estava visivelmente melhor, os tratamentos tendo surtido efeito, e seus olhos brilhavam de orgulho ao ver a filha. Obrigada por estar aqui, mamãe, disse Isabela, abraçando-a com carinho. Eu não perderia isso por nada no mundo. Sua avó também estaria orgulhosa. Do outro lado da fazenda, Eduardo se preparava com a ajuda de Gabriel, que usava um pequeno terno azul marinho e carregava as alianças numa almofada de linho bordada pelas mulheres da comunidade. Pai, você está nervoso? Perguntou Gabriel, observando Eduardo ajustar a gravata pela 5ª vez. Um pouco, admitiu Eduardo. E você? Estou animado. Hoje Isabela se torna minha mãe de verdade. Eduardo sorriu, ajoelhando-se para ficar na altura do filho. Gabriel, você sabe que isso significa que seremos uma família de verdade, né? Para sempre. Eu sei. É tudo o que sempre quis. O abraço entre pai e filho foi interrompido por João, que apareceu na porta com um sorriso largo. Está na hora, senhores. A noiva está pronta. A cerimônia aconteceu no jardim principal, decorado com flores silvestres e fitas brancas. Cerca de 50 pessoas estavam presentes. Funcionários da fazenda e suas famílias, alguns amigos próximos de Eduardo e os familiares mais íntimos de Isabela que puderam viajar. Eduardo esperava no altar improvisado sob uma pérgola coberta de jasmins, usando um terno simples, mas elegante.
Quando Isabela apareceu, caminhando lentamente pelo jardim, acompanhada por sua mãe, ele sentiu o coração parar por alguns segundos. Ela estava radiante, mais bela do que nunca, mas o que mais o impressionou foi a serenidade em seu rosto. Não havia dúvida nem hesitação, apenas alegria pura e amor verdadeiro. "Quem entrega esta mulher em casamento?" perguntou o juiz de paz, um homem gentil da cidade vizinha. "Eu a entrego com muito orgulho", disse Dona Maria, beijando a testa da filha antes de colocá-la ao lado de Eduardo. "Você está linda", sussurrou Eduardo quando Isabela chegou ao seu lado. "Você também", ela sorriu tomando suas mãos. A cerimônia foi simples, mas profundamente emotiva. Quando chegou a hora dos votos, Eduardo falou primeiro. "Isabela, você entrou na minha vida como uma tempestade silenciosa e transformou tudo. Me ensinou que riqueza verdadeira não está no que possuímos, mas no que compartilhamos. Prometo amar você, proteger você e crescer ao seu lado todos os dias da minha vida. Prometo ser o homem que você merece e o pai que Gabriel precisa." Isabela secou as lágrimas antes de falar, sua voz firme apesar da emoção. "Eduardo, você me mostrou que é possível sonhar além do que parece alcançável. Me deu não apenas amor, mas uma família e um propósito. Prometo estar ao seu lado, nas alegrias e nas dificuldades, ser sua parceira em tudo e amar Gabriel como meu próprio filho. Prometo nunca deixar que esquecemos de onde viemos e do que realmente importa." Quando o juiz os declarou marido e mulher, Gabriel foi o primeiro a aplaudir, gritando: "Agora somos uma família!", para a alegria geral dos presentes. O beijo de Eduardo e Isabela foi suave, mas cheio de promessas. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. A festa que se seguiu foi exatamente como Isabela havia sonhado. Simples, alegre e cheia de amor genuíno. As mesas estavam dispostas sob as árvores, iluminadas por luzes de cordão. O buffet oferecia pratos tradicionais mineiros preparados pelas mulheres da comunidade, e a música era fornecida por um pequeno grupo local de forró. Durante a festa, Eduardo se surpreendeu ao ver como se sentia confortável naquele ambiente simples. Conversou com funcionários que trabalhavam para ele há anos, mas que mal conhecia. Dançou forró com as mulheres mais velhas da comunidade e brincou com as crianças que corriam pelo jardim. "Você está diferente", observou Roberto, seu sócio, que havia comparecido à cerimônia. "Como assim?" "Mais leve, mais humano." Eduardo olhou ao redor, vendo Isabela dançar com Gabriel enquanto todos sorriam e aplaudiam. "É o que o amor faz com a gente, Roberto. Nos torna mais do que éramos antes." Mais tarde naquela noite, quando os últimos convidados haviam partido e Gabriel estava dormindo na casa dos administradores, Eduardo e Isabela finalmente ficaram sozinhos em sua nova casa, a antiga residência do administrador, reformada especialmente para eles. "Como se sente, senhora Mendonça?" perguntou Eduardo, abraçando-a na varanda enquanto observavam as estrelas. "Completa", respondeu Isabela sinceramente. "E você, senhor Mendonça?" "Em casa", disse ele, "pela primeira vez na vida verdadeiramente em casa." Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a paz do momento. O som das cigarras misturava-se ao perfume das flores noturnas, criando uma sinfonia perfeita para marcar o início de sua vida juntos. "Eduardo", disse Isabela suavemente. "Sim? Obrigada por não desistir de nós. Obrigado por me ensinar que valia a pena lutar." Quando se beijaram sob as estrelas do interior brasileiro, com o aroma das laranjeiras perfumando o ar noturno, ambos souberam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que havia superado todas as diferenças sociais, todas as pressões externas e todos os medos internos.
6 meses depois, a fazenda Santa Clara havia se tornado um modelo de agricultura sustentável, combinando os recursos de Eduardo com o conhecimento tradicional de Isabela. Gabriel passava as férias integralmente com eles, finalmente tendo a família estável que sempre desejara. Quanto a Ronaldo Vasconcelos, suas tentativas de sabotagem foram expostas e ele enfrentou consequências legais. A fazenda não apenas permaneceu nas mãos da família Mendonça, mas prosperou mais do que nunca. E numa manhã de primavera, quando Isabela anunciou que estava esperando seu primeiro filho com Eduardo, eles compreenderam que sua história de amor havia se tornado também uma história de redenção, não apenas para eles, mas para todas as gerações que viriam. Sob o céu infinito do interior brasileiro, duas pessoas de mundos completamente diferentes provaram que o amor verdadeiro pode, sim, conquistar tudo, especialmente quando construído sobre bases sólidas de respeito, compreensão e compromisso genuíno um com o outro. Essa história me emociona toda vez que penso nela, porque mostra que quando duas pessoas se encontram no momento certo, mesmo vindas de mundos completamente diferentes, elas podem criar algo mágico juntas. Então, se você também se emocionou com Eduardo descobrindo que dinheiro não compra integridade e Isabela provando que dignidade vale mais que ouro, deixe seu like porque isso me incentiva a continuar trazendo histórias que tocam a alma. Quero saber nos comentários qual foi o momento que mais te marcou nessa narrativa. Foi quando ela recusou R$ 1 milhão? Quando ele aprendeu a ser pai através dela? Ou quando descobriram que eram parentes distantes e mesmo assim escolheram lutar pelo amor? Compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por dificuldades financeiras, mas não quer abrir mão de seus princípios, porque às vezes precisamos ser lembrados de que nossa honra vale mais que qualquer proposta tentadora. Se inscreva no canal para mais histórias brasileiras que mostram a força do nosso povo, porque acredito que cada narrativa compartilhada pode ser a inspiração que alguém precisa para não desistir de seus sonhos e valores, mesmo quando tudo parece estar contra.